Bom, como dissemos, hoje é um dia muito, muito especial, porque hoje nós estamos celebrando o nascimento do coelhinho da Páscoa. Não? Isso é só para acordar vocês. Claro que é um dia para lá de especial, porque a ressurreição de Jesus é cheia de significado. Talvez, a gente não sabe, talvez nesses milhares, milhões de galáxias que estejam espalhadas pelo universo, talvez tenha outras pessoas, talvez seres, a gente não sabe, a gente não consegue dizer que sim nem que não. Mas para a nossa realidade, para a nossa dimensão, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe uma outra perspectiva. Uma perspectiva de uma vida que vai além dessa nossa vida. Uma vida que vai além desse corpo físico. Uma dimensão que a gente não entende todas as implicações metafísicas ainda. Um dia, segundo o apóstolo Paulo, a gente vai entender o que hoje a gente não enxerga claramente, a gente vê como um espelho, um dia nós vamos entender. Mas a ressurreição de Jesus trouxe essa dimensão para a gente, para o nosso planeta, para a humanidade. Por isso, hoje é um dia que eu considero, e muitos de nós consideramos, o mais importante da história do cristianismo, porque o nascimento de Jesus foi fundamental, foi importante, mas a ressurreição é que fez toda a diferença. E é obviamente sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu espero que a mensagem de hoje traga não só encorajamento, conforto, mas, quem sabe, para aqueles que estão aqui hoje, que ainda têm dúvidas, que têm receios, que estão ali, estão aprendendo um pouco mais, mas ainda estão resistentes, quem sabe hoje seja o dia em que você vai não só entender, mas receber essa verdade no seu coração. Bom, Jesus, como todos sabem, foi um sujeito diferenciado, assim, de todos os profetas que já surgiram, porque já tiveram profetas mais diversos na história da humanidade, mesmo no tempo de Jesus. Tinha gente que falava que era filho de Deus, porque as escrituras diziam que um dia ia chegar o filho de Deus, e muitos falaram, eu sou o filho de Deus. Até hoje a gente tem, né? Tem o Henry Christ, que fala que ele é o... Não tem? Até hoje tem os malucos, que falam que são a revelação e etc. Então, no tempo de Jesus já tinha também pessoas assim. Só que Jesus foi diferente. Jesus, ele fez milagres que nenhum outro tinha feito. Ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele expulsou legiões de demônios, ele fez a tempestade acalmar, né? Qual desses grandes profetas tinha o poder de chegar no meio de uma tempestade e falar assim, chega, e a tempestade parar? Jesus foi essa pessoa. E não só isso, e aí o que faz toda a diferença é que Jesus anunciou a própria morte e a própria ressurreição. Isso é um grande diferencial. Ninguém mais realizou isso, né? Alguns até falaram assim, não, eu vou ressuscitar também, estão esperando até hoje os seguidores desses profetas. Mas Jesus falou, eu vou morrer, descreveu com alguma riqueza de detalhes a morte que ele deveria sofrer, os sofrimentos que ele ia passar, e falou assim, só que no terceiro dia, o Espírito Santo de Deus vai soprar em mim e eu vou reviver.
nesse corpo, no corpo. E isso aconteceu. E centenas de pessoas viram isso e testemunharam sobre isso. Então ninguém mais fez o que Jesus fez. Ninguém mais ressuscitou dos mortos, e falou que ia ressuscitar e ressuscitou dos mortos. Mas eu sei que para muitas pessoas é difícil de acreditar nisso, que realmente Jesus ressuscitou num corpo que ele podia ser tocado, um corpo que ele se alimentou, era um corpo glorificado, porque Jesus podia atravessar uma parede e aparecer no meio das pessoas. Ao mesmo tempo, ele se alimentou. As pessoas tocaram nele, então não era um espírito, era um corpo mesmo. Então eu sei que é difícil de acreditar. Então, esse dia para nós é muito importante, porque os cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós cremos nisso de todo o nosso coração. E nós cremos, não porque a Bíblia fala, porque a Bíblia mesmo não fala. A Bíblia é uma coletânea de documentos históricos. É isso que é a Bíblia. Ali, a Bíblia nem um livro não é. São várias, são cartas, são escritos, são depoimentos de várias pessoas. Então, não é nem porque a Bíblia fala, a gente acredita que Jesus ressuscitou, porque pessoas como Mateus, que era um coletor de impostos, era uma pessoa odiada por todos, Mateus seguiu esse Jesus, viu os milagres de Jesus, viu Jesus pendurado na cruz, viu a agonia de Jesus, viu ele sangrando, viu o soldado enfiar a lança do lado dele, viu tudo isso, e na segunda-feira já estava com Jesus, comendo com Jesus, estava do lado de Jesus. Ele viu o corpo de Jesus ressurreto, e ele documentou isso. Pessoas como Marcos, Marcos colheu depoimentos de várias pessoas, conversou com muita gente, também registrou isso. Lucas, que era um doutor, foi incumbido de fazer um relatório sobre os acontecimentos da época. Pediram para Lucas, foi encomendado, falou: Lucas, eu queria um relatório, um tal de Teófilo lá, uma autoridade, pediu para o Lucas, eu queria saber se é verdade o que estão falando aí, então, por favor, sai na rua, como um repórter, né, do Globo Repórter, ele saiu entrevistando pessoas, falou assim: peraí, você viu? Vi. Como que foi? Foi assim, assim, assim. E o que Jesus falou? Falou isso, isso, isso. Lucas saiu entrevistando pessoas, ele conta, Jesus ressuscitou, ele narra ali no seu livro. João foi o primeiro que correu e chegou no túmulo vazio. No dia da ressurreição, João foi o primeiro que chegou no túmulo. João foi aquele que tomou conta da mãe de Jesus depois que Jesus morreu e partiu para o céu. João ficou tomando conta de Maria. João era íntimo de Jesus. João testemunhou a mesma coisa, ele viu, ele participou, ele viu Jesus andando. E tantos outros, Tiago, Pedro que negou Jesus no momento, depois, num outro momento, depois de ver Jesus ressuscitado, né, ele se arrependeu amargamente de ter sido covarde, né, ali no ambiente do convívio dele mesmo, ali, daquelas pessoas íntimas dele, ele foi covarde, ele falou assim: não, nem conheço, não faço parte, não, nem sei quem é esse Jesus, né, foi covarde. Num outro momento, depois que ele viu Jesus ressuscitado, Pedro foi torturado para negar que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi preso, sofreu, como quase todos eles. E no final da vida de Pedro, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: você não vai negar? Os guardas, né, falaram assim: você não vai negar que Jesus ressuscitou? Você vai continuar afirmando isso? Vou. Ele falou: então faz o seguinte, você vai morrer igual Jesus, crucificado. Pedro falou: não, por favor, igual Jesus não, me crucifica de ponta cabeça. Foi isso que ele falou. Eu não sabia que era... não. Tá bom, talvez eu tenha sido excessivamente dramático, mas essa é a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu, Jane. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Aquele mesmo covarde, né, que tinha negado Jesus numa circunstância muito simples, na hora do aperto, ele falou: eu não posso negar uma coisa que eu vi. Eu não posso negar uma coisa que eu vi. Como que eu vou falar que é mentira? Eu não posso. Porque, lógico, eles queriam acabar com isso. Tiago foi irmão de Jesus, né?
Nós falamos dele na semana passada, que Tiago só apareceu em cena depois da ressurreição também. Nós já falamos isso aqui, né? Que você faz para convencer seu irmão de que você é filho de Deus, né? É muito difícil. Mas depois de ter aparecido depois da morte, o próprio Tiago falou, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. O meu irmão mais velho é o Filho de Deus. E testemunhou e foi uma pessoa importante também. E no que ele escreveu, ele também narrou isso. Por fim, Paulo, o apóstolo Paulo, que não teve um encontro pessoal assim com Jesus, mas teve uma experiência muito forte com Jesus, Paulo anunciou isso aos 4 ventos, porque ele conversou com muita gente. Ele, quando teve a experiência, ele foi para Jerusalém conversar com cada um, com Pedro. Peraí, como é que foi, Mateus? O que Jesus falava? Como é que é? Ele foi aprender, ele queria sugar desses discípulos o que Jesus tinha ensinado. E Paulo acabou sendo o principal escritor de livros que entraram na Bíblia, né? A maior parte dos livros da Bíblia foram escritos por Paulo. Essas pessoas ou viram, ou estavam presentes com pessoas que estiveram presentes depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então é por isso que nós cremos nisso. Mas claro, como eu falei, a gente sabe que não é fácil acreditar nisso, e principalmente nessa época de Páscoa, sempre sai uma notícia aqui, uma investigação nova e tal, argumentos para provar, para tentar, né, dizer que não é verdade isso, né? Uma das coisas que se inventa é o seguinte, que os discípulos, depois que Jesus morreu, devem ter pensado assim, puxa vida, agora ele morreu, acabou o movimento, né? Jesus está morto, ele falou que ia ressuscitar, mas acabou o movimento. Então, o que nós vamos fazer? Isso é a teoria, né, que rola por aí. Vamos roubar o corpo de Jesus, né? Muitos judeus acreditam nisso. Vamos roubar o corpo de Jesus, esconder e falar que ele ressuscitou. Essa é uma das teorias. Mas eu acho que vocês são pessoas mais inteligentes que isso, porque é muito simplório pensar isso. Porque como que você vai convencer 500 pessoas que testemunharam que viram Jesus a mentir? Como é que você vai deixar essas pessoas, esses apóstolos, esses seguidores de Jesus, serem torturados, morrerem por afirmar isso? Puxa vida, por causa de uma mentirinha. Quer dizer, tudo que nós falamos é verdade, mas aí no final a gente resolveu inventar uma mentirinha, falar que ele ressuscitou, mas na verdade não ressuscitou. Não faz sentido, né? A pessoa não ia entregar a vida sem ganhar um centavo, porque esses caras, coitados, morreram na pobreza mesmo. Ninguém ia fazer isso para defender uma mentirinha. Não faz muito sentido, né? Outro argumento que se fala muito contra é que, assim, que alguns desses livros de Marcos, de João, foram escritos algumas décadas depois da morte de Jesus. Então, possivelmente, eles se confundiram. Quer dizer, não foi exatamente assim uma ressurreição. Mas espera aí, você acha que com 20, 30 anos é possível você apagar uma coisa gigantesca como essa da sua memória? Vamos fazer um teste aqui. Quem sabe qual é o autor da música Como uma Onda no Mar? Alguém sabe? Fala o nome, quem que é o autor? Lulu Santos. Sabia que essa música tem 30 anos? 30 anos, essa música é de 1983. Será que você não está confundindo? Será que é Lulu Santos? Não, talvez seja outro compositor. Não, vamos judiar mais. Quem é o autor de uma música chamada Garota de Ipanema? Essa ninguém sabe, porque é muito tempo. Ninguém sabe, alguém sabe? Tom Jobim, mas como que você lembra disso? Faz 50 anos. Ninguém esquece uma coisa que foi importante, que foi comentada, que um falou para o outro. Como não faz sentido você achar que as pessoas iam criar essa história e isso ia vingar? Porque é lógico, imagina, estão falando assim, Jesus ressuscitou, mas a população sabe que é mentira, ou fala, não, ninguém viu, ninguém ia aceitar, essa história não ia passar. É muita ingenuidade pensar que faz sentido uma dessas teorias, né? E, principalmente, considerar os nossos antepassados como estúpidos demais, porque eles pegaram uma mentira e dessa mentira dividiram a história da humanidade. Então, antes de Cristo, antes da mentira e depois de Cristo. É assim que a gente conta os anos. Como que isso ia
Sabe, é pressupor que os nossos antepassados eram estúpidos para fazer isso baseado numa mentira. Obviamente que a gente sabe que isso não é uma mentira, que isso é uma verdade, e por isso que nós vamos entrar num assunto aqui muito importante, muito importante. Nós vamos falar da ressurreição como uma coisa essencial para a minha e para a sua vida, para a vida do seguidor de Jesus Cristo. Porque algumas pessoas, pela dificuldade de acreditar que Jesus realmente voltou à vida num corpo, algumas pessoas desassociam a vida de Jesus da ressurreição. Eu creio que Jesus falou isso, eu creio que Jesus ensinou sobre o amor, puxa, eu acho bacana isso que Jesus falou. Mas a ressurreição, puxa, o cara está morto e viveu de novo, isso aí é difícil de acreditar, então vamos ficar com os ensinamentos e deixar a ressurreição para lá. Tem gente que pensa assim. Tem muita gente que gosta dos ensinamentos de Jesus, usa frases, versículos no casamento, no dia do casamento, ou em quadros, ou no Facebook, manda lá uns versículos um para o outro, mas na hora de crer mesmo na ressurreição, muita gente tem resistência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é tão radical que eu vou falar, que talvez assuste algumas pessoas. O que nós vamos falar hoje é que assim, não dá para desassociar a vida cristã da ressurreição de Jesus Cristo. Se você não acreditar na ressurreição, é melhor você parar tudo agora. Se você não acredita na ressurreição, é melhor a gente parar tudo agora. Não vamos perder mais tempo, isso aqui é perda de tempo. Se Jesus não ressuscitou, isso aqui é perda de tempo. A gente montar esse cenário aqui tão bonito, ensaiar com a banda, ficar lá estudando a mensagem durante a semana, e o pessoal preparando tudo aqui, as músicas, é perda de tempo se Jesus não ressuscitou. Esse é o tamanho do problema, esse é o tamanho da dificuldade que você vai enfrentar se você não acreditar nisso. É melhor abrir mão de tudo. Vamos fazer o seguinte, se Jesus não ressuscitou, a gente sai daqui e nunca mais volta. É nesse nível. Não, vamos pescar, vamos ficar mais tempo com a família, vamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer outras coisas, porque não tem sentido se Jesus não tiver ressuscitado. E quem fala de uma forma mais radical do que eu, é o meu xará, o apóstolo Paulo. Ele fala isso de uma forma bastante contundente, bastante radical, mas muito profunda, que eu espero que faça diferença na sua vida, como já fez na minha vida há uns anos atrás. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou saltar alguns versículos, porque o texto todo é um pouco longo. Vou saltar, vou voltar em umas passagens, para tentar ser o mais claro possível para vocês. Aqui o que estava acontecendo é que lá em Corinto, a cidade de Corinto, algumas pessoas estavam duvidando da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam lançando dúvidas sobre isso. Então isso não é novo. Duvidar sobre isso não é novo. Então eles estavam lançando dúvida. E aí Paulo falou assim, espera aí gente, para tudo, vamos conversar sobre isso. Esse assunto é muito importante. Então ele começa lá no versículo 14 falando o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É nesse nível que Paulo está falando. É inútil. A pregação, que nossa pregação que o Paulo está falando? Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, esquece tudo, é inútil. Se Jesus não ressuscitou, esquece tudo, não faz sentido o que a gente está falando. Sabe o que você pode fazer? Pega a sua Bíblia e toda a parte do Novo Testamento, começa em Mateus mesmo, vai até Apocalipse e arranca essas folhas da sua Bíblia. É nesse nível, porque não serve para nada se Jesus não ressuscitou. É assim que Paulo considera a questão. E ele fala assim, você pode arrancar, porque na maioria dos livros fui eu que escrevi mesmo? O Paulo deve falar isso. Pode tirar, porque se Jesus não ressuscitou, é tudo bobagem. Esquece tudo que
que você já aprendeu até aqui. Versículo 15. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Quem? Nós que pregamos a ressurreição, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, seremos considerados mentirosos, pois contra Ele, contra Deus, né, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade. Se Jesus não ressuscitou, podem considerar a gente mentirosa. E sabe, nós somos o pior tipo de mentiroso, porque nós estamos mentindo contra Deus. Porque todos eles afirmaram que Deus ressuscitou a Cristo. E se isso é mentira, nós somos o pior tipo de mentiroso. Desconsidera as nossas palavras. É isso que Paulo está falando aqui. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Está lá no versículo 17. E pior, sabe o que é pior? Vocês ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, esquece o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados só faz sentido porque Cristo ressuscitou. Se você acha que Ele não, se você considera que Ele não ressuscitou, se você não quer aceitar isso, esquece, você ainda está em pecado. Você ainda está perdido. Procura uma outra filosofia, religião, seja o que for, você ainda está em pecado, você está perdendo tempo. Xará. É assim que Paulo está falando para a gente. É sério o negócio, é sério o negócio. Porque tudo que você acredita, tudo que você se baseia na sua fé, seja você um cristão muito praticante ou pouco praticante, tudo que você crê foi escrito por essas pessoas que foram torturadas para negar a ressurreição de Jesus e não negaram. Morreram por causa disso. Tudo que você conhece foi escrito por essas pessoas. Você fala assim, ressurreição eu tenho dúvida, mas eu gosto daquela parte da Bíblia que fala que Deus é amor. Quem que escreveu Deus é amor? João, um desses. Esquece, João que escreveu. João escreveu também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê. É a mensagem do Evangelho, João escreveu. Esquece. Se Jesus não ressuscitou, esquece. Tira essa parte da sua Bíblia. Aí você fala, mas tem tanta coisa bonita, né? Tem as coisas, o capítulo do amor que Paulo escreveu, né? Eu usei no meu casamento, puxa vida. Tem a fé, a esperança e o amor, né? Quantas pessoas usaram isso nos casamentos? Mas a maior delas é o amor, que lindo. Paulo está falando assim, esquece, filho. Esquece. Porque se Jesus não ressuscitou, isso é tudo bobagem. Esquece, vai procurar outra coisa. Vai procurar outra coisa para você se basear. E ele vai mais longe ainda. Ele acrescenta uma coisa dramática aqui. Ele fala assim, nesse caso, assim, se Jesus não ressuscitou, também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Sabe, até aquelas pessoas que já se foram. Eu perdi minha mãe no ano passado. Poxa, eu creio no meu coração que um dia, não sei como, qual é a dimensão, mas um dia eu vou ter o prazer de encontrar de novo. Eu creio nisso. Paulo está falando assim, esquece. Se você não crê na ressurreição, esquece isso, porque até os que já morreram acreditando nessas coisas, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, é melhor procurar uma outra filosofia. Vamos procurar uma outra teologia, um outro Deus. Aliás, tem coisas até mais atraentes, né? Posso até ajudar vocês, né? Tem o pensamento muçulmano, é atraente para os homens, para as mulheres nem tanto, né? Que diz que se você morrer, você vai direto para um lugar e encontrar 70 virgens. Uau, né? É por isso que existe homem-bomba, porque os caras acreditam nisso, que você vai para lá. Não, é verdade, vocês não sabiam disso? Eu achei que todo mundo sabia disso. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Eles creem que o céu deles tem 70 virgens esperando para o cara na hora que ele chegar lá. E aí, todos esses homens-bomba acreditam nisso e vão rapidinho. Diz que uma vez fizeram uma escola de homem-bomba em Portugal, mas não funcionou.
porque na prova final morria todo mundo. Bom, mas enfim, deixa para lá, isso é bobagem. Quem não entendeu, pergunta depois. Voltando, versículo 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, os mais coitadinhos. Se nós acreditamos que é só isso aqui, se nós não acreditamos que o corpo vai ressuscitar, que Deus vai ressuscitar o corpo, como fez com Jesus, se nós não acreditamos que existe vida após a morte, porque Jesus comprovou isso quando Ele ressuscitou, se nós não cremos nisso, nós somos os mais coitadinhos. Vamos fazer outra coisa, vamos brincar de outra coisa, vamos parar de perder tempo, porque é perda de tempo. Ter valores para quê? Amar o próximo para quê? Querer ter uma família, preservar a confiança nas pessoas, para quê? Deixar de ficar desesperado para correr atrás de dinheiro? Não, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, vamos, né? Vamos. Paulo chega ao ponto de falar o seguinte, aí voltando um pouco lá no versículo, adiantando um pouco lá no versículo 32, ele fala o seguinte: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Radical? Vocês acham às vezes que eu sou radical, né? Olha o que Paulo fala, vamos beber e comer. Se Jesus não ressuscitou, nada disso faz sentido. Mas, versículo 20, começa com a palavra mas. Ufa! No entanto, todavia, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, definitivamente, você não pode mais desassociar uma coisa da outra. Você é cristão, você segue os ensinamentos do Novo Testamento, os ensinamentos de Paulo, de Mateus, de Lucas, as coisas que Jesus ensinou, não dá para desassociar definitivamente. Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, tudo isso faz, sim, sentido. Tudo isso faz sentido. Você pode ter esperança, sim, de que sua vida pode ser melhor. Você pode ter esperança, sim, de que Deus quer um relacionamento com você. Porque Cristo ressuscitou, você pode ter esperança de uma vida depois da morte. Eu não consigo explicar as implicações metafísicas disso, é muito difícil. A gente só conhece a nossa dimensão aqui. Mas Jesus comprovou isso, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar e a mostrar, falou, olha, a morte não tem poder sobre nós. Jesus foi o primeiro a demonstrar isso, por isso nós podemos ter esperança. Então Paulo está falando, se você crê em tudo que nós escrevemos, nas outras coisas, você precisa crer nisso sim. E ele ainda dá algumas explicações um pouco melhores, né, alguns depoimentos melhores. Voltando um pouquinho, lá no versículo 13, ele fala assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu estou afirmando para vocês que foi exatamente isso que aconteceu. Esse Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras haviam previsto. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Paulo está falando assim, pergunta para o Pedro, pergunta para os outros 12. Ele apareceu, essas pessoas viram e morreram defendendo essa verdade, né? E aí ele ainda acrescenta uma coisa interessantíssima, ele fala assim: depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Você já tinha lido isso na Bíblia? De uma só vez, Jesus Cristo ressuscitado apareceu diante de 500 pessoas. E olha o que ele acrescenta, talvez a coisa mais significativa desse versículo, a maioria dos quais ainda vive. Sabe o que Paulo está falando aqui? Gente, vocês aqui de Corinto, né? Ele está falando para uma plateia de Corinto,
Ele falou assim, gente, se vocês não acreditam, a maioria dessas 500 pessoas ainda está viva. Pega um ônibus aqui, vai lá para Jerusalém, conversa com essas pessoas, tirem todas as suas dúvidas. Essas pessoas estão vivas ainda, essas pessoas que viram Jesus. Isso não dá uma segurança para a gente? Puxa vida, uma mentirinha não ia colar tanto assim, né? Não ia dar tão certo assim. Isso nos conforta, isso nos traz alegria, porque talvez ainda tivesse 350 pessoas vivas ali que estiveram com Jesus naquele dia que ele apareceu para 500, de uma só vez. Então esses documentos nos comprovam isso. A história é feita de documentos, gente. Tudo que você sabe de alguns autores são pessoas que falaram. Se for pensar em Platão, será que Platão existiu? Não existe foto, não existe nada. Existem algumas pessoas que falaram, e com a Bíblia, a gente tem muito mais documentos sobre Jesus Cristo, sobre esses acontecimentos, do que muitas das pessoas que você conhece na história, mas muito mais. Mas por que Jesus ressuscitou? Sabe o que isso significa para mim e para você? Significa que sim, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Nós podemos ter esperança em relação às nossas angústias, em relação aos nossos problemas. Se Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou, nós podemos acreditar que nós podemos ser transformados em vida. E nós podemos ter esperança para depois da morte. É isso que implica essa tomada de decisão. Que as suas orações, elas não são em vão. Se Jesus Cristo ressuscitou, quando você entra no seu quarto e você clama para Deus, aquele Deus que ressuscitou Jesus Cristo, não é em vão. Você não está falando para as paredes. O seu Deus está ouvindo. Percebe que acreditar nisso muda tudo? Muda tudo. A diferença toda está nisso. Jesus ressuscitou. E então nós também ressuscitaremos. Então é tudo verdade. Então tudo isso que está na Bíblia se fecha nessa verdade. Se suporta, se apoia nessa verdade. Jesus Cristo ressuscitou, isso fez toda a diferença. Então a grande questão da sua vida, para aqueles que ainda têm uma certa dúvida, para aqueles que têm uma certa dificuldade, eu vou te ajudar. A grande pergunta, para quem ainda tem dificuldade em relação a esses assuntos, não é, puxa, será que o mundo foi criado em 7 dias, ou são 7.000 anos? Como é que é essa relação, dia? A sua dúvida não deveria ser essa. Ah, será que Moisés abriu mesmo o mar? Aquilo parece exagero, pode ser que foi uma ventania, como eu já vi algumas explicações. Sua dúvida não deveria ser essa. Ah, será que existiu mesmo Adão? Seja lá qual for a sua dúvida, ela é muito pequena. A grande pergunta que eu acho que deveria ser a sua grande questão é: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ou não ressuscitou? Essa é uma boa pergunta, para você gastar tempo nela. O resto passa a fazer sentido a partir de você encontrar essa resposta. Busque, investigue, leia, peça para Deus, estuda filosofia, faz o que você quiser, mas essa é a grande pergunta das nossas vidas, de todos nós, até aqueles que já são cristãos. Essa é a grande pergunta. Se Jesus ressuscitou mesmo dos mortos, como a Bíblia diz, tudo isso aqui faz sentido, é verdade e precisa ser aplicado por nós. A gente deve colocar isso em prática. Se ele não ressuscitou, é perda de tempo, como nós começamos e lemos tudo que lemos aqui, é perda de tempo. Mas se Jesus ressuscitou, isso faz diferença na minha e na sua vida. Se Jesus ressuscitou, muda tudo. Então essa é a grande pergunta que você deveria responder para si mesmo. Porque se isso for verdade, vale a pena amar as pessoas. Se isso for verdade, vale a pena amar o próximo. Se isso for verdade, vale a pena ser honesto. Vale a pena investir na família.
vale a pena participar de uma comunidade. Se isso for verdade, as coisas passam a ter mais sentido para a gente, porque é tudo verdade. Percebe? Que essa é a grande pergunta. Se isso for verdade, nós temos a certeza que Deus nos dá uma segunda chance. Se Jesus ressuscitou, você pode ter a certeza que, independente de onde você esteja hoje, independente de como a sua vida esteja hoje, Deus te ama e está te oferecendo uma outra oportunidade. Isso nos dá uma certeza de que a vida não é só isso aqui, não é só isso aqui, ó. Isso nos dá essa certeza, que a vida é muito mais que isso, que a nossa esperança não acaba quando a gente partir, porque todos nós vamos partir um dia, e cada vez o tempo passa mais rápido, cada vez a vida é mais agitada, mais corrida. Quando você acorda, você pode perguntar para qualquer pessoa que já passou dos 70, você fala assim, puxa, demorou para chegar nos 70? Você fala, eu não vi, eu não vi passar, passa muito rápido. Então isso nos dá a garantia, a certeza de que a vida não é só isso, não é só o que a gente está vendo aqui, tem muito mais, tem muito mais. Eu sei que para alguns essa palavra veio a reforçar o que vocês já acreditam. Talvez veio trazer encorajamento para alguns de vocês. Então é por isso que eu creio. Talvez isso tenha trazido conforto para vocês. Eu sei que para outras pessoas que estão aqui também, essa palavra traz um desafio. Espera aí, eu vou parar para pensar. Eu não estava pensando desse jeito. Não concordo ainda não. Eu quero estudar mais. Mas vou parar para pensar. Ótimo, ótimo. Mas eu sei que para alguns que estão aqui hoje, essa palavra talvez era o que faltava para fazer a ligação entre uma coisa e outra. E se você ainda tem dúvidas, não tem problema. Sabia que todos nós temos dúvidas? Todos nós temos dúvidas. Duvidar não é o problema. Crer é o desafio. Sem entender tudo, não dá para entender tudo, você não entende tudo nem da sua própria vida. Você não entende as suas reações. Vamos ser sinceros, a gente não entende as nossas próprias reações. Nós achamos que nós somos donos de nós mesmos, mas a gente não entende. Por que eu reagi desse jeito? Por que eu falei isso? A gente não entende tudo. Não adianta, você nunca vai entender tudo. Então, ter dúvida não é o grande problema. Aliás, isso é muito antigo. Ter dúvida em relação à ressurreição aconteceu, sabe quando? Na primeira semana, depois que Jesus ressuscitou. Um dos seguidores de Jesus Cristo, um fulaninho chamado Tomé, só porque ele não estava no primeiro dia que Jesus apareceu, ele fez biquinho. Ele falou assim, não acredito, só vou acreditar se eu colocar o dedo ali, aqui, porque eu vi ele lá na cruz, eu vi o cara enfiando a lança ali. Se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Você vê? Não é novidade. Mas depois Jesus apareceu para ele, como ele pode aparecer para cada um de vocês, não talvez fisicamente como apareceu para o Tomé, mas Jesus apareceu de novo no meio dos discípulos e Tomé estava ali. Sabe o que Jesus fez? Jesus não fez o que eu faria. Ainda bem, né? Sorte de Tomé, porque eu ia falar assim, ô babaca, chega aí. Você andou comigo todo esse tempo, você achou que eu estava brincando? Por isso que eu não sirvo para ser Jesus. Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus falou, Tomé, vem cá. Vem aqui, Tomé. Não, Jesus, está tudo certo. Não, Tomé, vem cá. Tomé, vem cá. Põe seu dedinho aqui. Ó. Não, Jesus, eu estou vendo. Não, já está resolvido. Não. Põe o dedinho aqui, Tomé. Tá bom, Jesus. Não, põe na outra. Põe aqui. Espera aí. Levantou, né? Põe o dedo aqui, Tomé. Não, Jesus, já está bom. Põe o dedo aqui, Tomé. Esse é Jesus. Jesus é amoroso. Ele é amoroso. Então, se você tem dúvida, não tem problema. Jesus está falando assim para você. Põe o dedinho aqui. Experimenta. Faz o teste. Faz a oração. Vem me conhecer. É isso que Jesus está falando. Então, talvez,
você esteja aqui hoje e estava precisando ouvir isso. Talvez era o que estava faltando para ligar uma coisa com a outra no seu coração, talvez na sua mente. Então, eu quero orar com as pessoas que estão aqui hoje, que estão nessa situação. Eu acho que é um dia muito especial, que nos dá essa liberdade de fazer isso. Porque talvez você tenha vindo aqui porque é Páscoa, talvez porque é um dia especial, talvez porque você ouviu falar que ia ter uma música diferente. Não importa. Alguma coisa te trouxe aqui hoje. Então, talvez essa seja a sua oportunidade de falar com Deus, de falar: Deus, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso na minha vida. E aquele espírito que foi soprado no barro, que deu vida para o Adão, segundo a Bíblia, segundo Gênesis, o autor de Gênesis, aquele mesmo espírito que foi soprado em Jesus, ali naquela tumba, e que deu vida a Jesus, pode ser soprado na sua vida. E pode fazer toda a diferença na sua vida. Então eu quero convidar as pessoas que quiserem fazer essa oração, a fazer uma oração muito simples. É falar para Deus assim: Deus, eu quero experimentar isso. Eu vou convidar essas pessoas para orarem junto comigo. Vocês sabem que a gente procura ao máximo, a gente não quer criar constrangimento nenhum, então vou pedir uma coisa que eu peço toda vez que eu vou fazer isso. Vou pedir para o Júlio: por favor, Júlio, tira a luz da plateia, e eu quero pedir que aquela pessoa que quiser fazer essa oração de rendição, aquela oração de Deus, eu quero experimentar isso na minha vida, se coloque de pé, ninguém precisa olhar, e nós vamos orar juntos essa oração muito simples, muito simples. Se você ficar muito constrangido mesmo, se quiser ficar sentado, não tem problema, ore no seu coração, mas talvez Deus está te dando hoje, na Páscoa, essa oportunidade de reconciliação. Então, ore assim: Deus, eu creio no Teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele fez isso para que eu fosse perdoado. E que eu pudesse ter a vida eterna. Então, Deus, eu troco os meus anos de dúvida pela fé de que Tu me amas. Eu creio que existe esperança para a minha vida, para os meus problemas. Deus, eu quero Te conhecer. Para isso, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Amém. Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida aqui, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, faça a diferença em cada coração, Pai. Que nós saiamos hoje daqui com a certeza, Senhor Deus, que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, provando, Senhor Deus, para a humanidade o Teu poder, provando que a vida não é só isso aqui, Deus, e que o Senhor tem uma eternidade para nós, Pai. Traga-nos, Senhor Deus, essa certeza, Senhor Deus, traga-nos a certeza de que o Senhor nos ama e que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. E nesse dia, quando nós celebramos a volta de Cristo, a vida, e o começo de toda essa nova existência, essas possibilidades para nossas vidas, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por isso, Pai. Agradecer pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que proporcionou o perdão dos meus pecados e o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. E por isso, porque nós cremos nisso, Senhor Deus, nós queremos declarar que Jesus Cristo vive e vive para sempre.
Aleluia, aleluia. Nós queremos ser testemunhas tuas nessa nossa geração, Senhor Deus, para os nossos amigos, para os nossos familiares, Pai. Nós queremos que, como o Senhor fez diferença nas nossas vidas, o Senhor faça diferença na vida das demais pessoas que convivem conosco, Pai. Glória ao teu nome, Senhor Deus, por Jesus Cristo. Em nome dele mesmo. Amém. Jesus.
Obrigado a todos. Obrigado, banda. Obrigado, pessoal que fez o palco. Uma excelente Páscoa e um excelente resto de vida para vocês. Amém? Boa semana. Death is beaten, you have rescued.